Bem, a sorte se voltou contra ele pois ganhador do Powerball, essa competição que é como a Loteria Nacional, por assim dizer, aqui no México. E acabou, bem, na cadeia, não acabou na cadeia a pessoa. Ele chama-se James. Farthing é o residente de Georgetown, em Kentucky. Ele teria ganhado, vejam só, a quantia. Ele ganhou 167 milhões de dólares no sorteio da Powerball, marcando o maior prêmio da história desse estado. Já houve outros maiores, mas em Kentucky nunca teve um assim. 167 milhões. Que bem, mais ou menos, ficam com a metade. Eles dizem que, com este, ficam com uns 80 e poucos milhões de dólares depois de pagar os impostos. 48 horas depois de receber o prêmio. Ele foi preso no condado de Pinellas, Flórida, por acusações graves, incluindo agressão a um policial e violação da liberdade condicional. De acordo com o que foi relatado, ele estava hospedado em um hotel quando de repente se envolveu em uma briga. A polícia interveio e, segundo testemunhas, ele agrediu o policial que tentava controlar a situação, dando um chute em seu rosto. Imaginem vocês durante o ataque, durante esse altercado no qual ele acumula acusações de resistência à prisão e agressão simples, ocorreu a detenção. O momento é midiático, pois esse personagem já posou sorridente com seu cheque gigante. Apenas alguns dias antes, ou seja, será que a fama subiu rápido demais à cabeça dele? Tipo, a cabeça ficou cheia de espuma, por assim dizer? Quer dizer, de repente, ele já achou que estava acima de todas as leis. E ficou assim, muito intenso. Não sei, de verdade, pergunto, qual seria a razão para agir desse jeito, né? O histórico judicial do vencedor mostra que ele já teve outros problemas com a justiça. Não, na verdade é como se ele já tivesse confusão antes, né? Olha só o que, tipo assim, ele já tinha se envolvido com crimes de drogas, já tinha se envolvido com crime organizado, com receptação de bens roubados, manipulação de provas, e atualmente estava em liberdade condicional. Não, tipo assim, sempre no crime e de repente aparece dinheiro para ele, digamos assim. Legal, e ele está perdido com isso. Quer dizer, para começar, ele não podia sair do estado dele, ele disse. A liberdade condicional dele ia até agosto de 2025, então a nova prisão poderia mandá-lo de volta para a cadeia. Bom, é isso. A situação, dizem, reflete como uma fortuna repentina não necessariamente muda o rumo de uma vida marcada por antecedentes criminais. Claro, se a pessoa vive uma vida problemática a vida toda, não é porque ganhou dinheiro que tudo muda. Ou seja, é algo mais interno, é algo mais da pessoa, né? É uma questão mais de trabalho mental, por assim dizer. Especialistas nos Estados Unidos da América afirmam que a rápida transição da glória pública ao escândalo judicial em 2 dias é rara, conforme reportagens recentes. Vi uma matéria muito boa da NBC News. Eles conversavam com um advogado e perguntaram se ele conhecia um caso parecido e ele disse que não. Nunca tinha visto um caso assim, pois é tão rápido. Ou seja, você conseguiu dinheiro e já destruiu parte da sua vida rapidamente. Se você já tinha esse problema e antecedentes, além disso, bem, você não cumpre o seu período de carência para ver se você é. Bem, se você é bom para a sociedade, por assim dizer, né? Bem, evidentemente ele vai ter que passar um bom tempo na cadeia. Não informam quando, mas esse dinheiro terá que esperar para ser usado. Suponho, eu não sei. Vamos ver se isso faz eles refletirem, né, por um tempo. E falando em notícias estranhas, vamos para outra notícia curiosa. Dessas que bem acontecem de repente, não costumam acontecer. Isso aconteceu com este? Como se chama este quadro que estamos vendo agora mesmo? Um quadro bem famoso. Este quadrinho custa mais ou menos 50 milhões de dólares, porque é uma artista do Rosco, né? Um artista bem famoso. Este se chama a obra Negro sobre Granada, 1958. E bom, é este. E a questão é que este quadro é grande. Não temos a perspectiva da medida, mas sim
está enorme, ou seja, o quadro é grande. Segundo isso, a obra de Rothko esteve em exibição como parte de uma exposição que inclui 70 peças de destaque da coleção. Eles têm Bruegel, Dalí e muitos outros pintores no museu. Que, bem, teve um pequeno problema, né? Literalmente pequeno, porque a pessoa que causou o problema era muito pequena. Uma criança pequena acidentalmente danificou a pintura, avaliada entre 50 e 60 milhões de dólares, no depósito do Boijhans van Boningen, em Roterdã. Nos Países Baixos, a obra afetada se chama Em Cinza Laranja sobre Grená. Número 8 é de 60. É uma das duas peças da coleção pública adquirida em 1970. Segundo o porta-voz, o dano foi causado por um momento de descuido, quando uma criança tocou a parte inferior da tela, sem supervisão. Não houve intenção, nem se tratou de vandalismo, ou seja, realmente foi apenas um acidente, segundo puderam investigar, mas obviamente custou uma grana para eles. Isso entra em restauração. Não é que se perca os 50 milhões da peça, mas sim entra em uma restauração que pode chegar a custar, no mínimo, 50 mil dólares até 150 mil dólares aproximadamente. Esse é o custo que a obra vai ter, né? Enquanto isso, são meses de restauração. Para que fique perfeita como deveria estar. Então, bem, meu pequenininho não, realmente, e os pais deixaram passar, não sei como foi, mas evidentemente chama a atenção hoje em dia, né? Essas notas estranhas de repente também nos ajudam a respirar um pouco de outras coisas mais intensas. A alerta nos Estados Unidos da América devido aos casos semanais de sarampo, outro novo recorde, mais uma vez no meio do pior surto das últimas 2 décadas. Provavelmente o pior indivíduo do setor de saúde dos Estados Unidos da América. Esse Roberto Kennedy é terrível, né? Os casos semanais de sarampo nos Estados Unidos da América bateram um novo recorde, superando o pico desde o surto de 2019. De acordo com o que relata o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o número de casos com sintomas iniciados durante a semana de 30 de março chegaram a 111 casos, um número que supera os outros 102 registrados na semana anterior. Estamos com cerca de 1 semana e meia de atraso. Vamos ver como será esta semana que acabou de fechar. Na verdade, março e abril já fecharam ontem, só falta a semana fechar. Segunda ou terça já teremos a próxima semana. Vamos ver o que acontece, mas sim, são muitos casos e o assunto está indo para controle. Enquanto isso, já está a senhora que vai substituir a freirinha que comentamos outro dia que tinha. 162. 162. Algum dia chegaremos aos 160, mas ela não tem 115 anos. A atual, a falecida, a freira tinha 116. Esqueci o nome. Mas Ethel May é britânica e agora é considerada a pessoa mais longeva do mundo. A mulher foi reconhecida oficialmente. Outros parecem ser mais longevos, com relatos de pessoas supostamente mais velhas. A questão não é apenas ser o mais longevo, mas sim ter a certificação, ou seja, realmente ter isso. Como se fossem certidões de nascimento e afins. Isso é o complicado, de repente conseguir comprovar isso. Esse é o problema que às vezes não existe. Mas enfim, a Ethel May Caterham foi confirmada. Isso foi confirmado apenas ontem pelo Guinness World Records. O grupo de pesquisa de gerontologia que eles têm e o banco de dados do Long Beach Quest. Então, já foi possível confirmar que ela seria a próxima depois da SOR. Ina Caravaggio Lucas, uma religiosa brasileira que eu já comentei com vocês outro dia. Uma vida impressionante, senhora. Com o falecimento dela, quem fica? Faz 115 anos e 252 dias, quase completando 116 anos. Ethel nunca pensou, nunca teve a ideia de bater um recorde, nada disso. Foi uma surpresa, obviamente. E bom, vamos conhecendo um pouco da história dessa senhora. Vamos descobrir o que se sabe dessa senhora. Quais são os segredos de vida dela para chegar a essa idade?
Muito bom. Então vamos para outros assuntos, outros temas. Vamos para os comentários. Obrigado.